Muito bem, Paulo Rocha aqui, mais uma vez estamos passando aqui para trazer mais um vídeo para o canal. Por que eu digo estamos? Porque eu não estou só, estou com o Espírito Santo de Deus que colocou no meu coração para estar trazendo essa palavra para os nossos corações. Eu estou aqui com a Bíblia, com a palavra de Deus na mão. Vamos ler em 2 Reis, capítulo de números 5. 2 Reis, capítulo 5. O título aqui desse versículo, ou melhor, desse capítulo é: Naamã é curado da lepra. Está escrito assim, versículo 1. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão valoroso, porém leproso. Eu gostaria que você guardasse aí a última parte do versículo, onde diz assim, porém leproso. Porém leproso. Aí eu deixo também como um título, porém leproso. Assim que era a vida do general Naamã. Para você que não sabe, Naamã, ele era um general. Ele era o general do exército da Síria. A Bíblia diz que Naamã era um grande homem. Naamã era um homem que carregava sobre si várias medalhas de guerras que ele havia conquistado. Era um homem extremamente respeitado. A Bíblia diz que Naamã, ele tinha vários soldados à sua disposição, onde ele dizia vai, ele ia, ele dizia vem, ele vinha. Resumindo, Naamã era um homem de autoridade, Naamã era um homem extremamente respeitado, conhecido, mas tinha um porém na vida do Naamã. A Bíblia diz aqui, porém leproso. É conhecido de nós, da maioria de nós, e para você que não conhece, a lepra no mundo antigo era uma doença extremamente contagiosa e não tinha cura. Inclusive em alguns países, como Israel, por exemplo, se você ler no livro de Números, Deuteronômio, Levíticos, você vai ver que na lei mosaica, ali, havia várias ordenanças para o leproso, onde ele tinha que viver de forma isolada, ele não podia fazer parte da religião, ele não podia fazer parte da sociedade, porque a lepra era extremamente contagiosa. Só que na Síria era um pouco diferente, eles até aceitavam isso, de forma natural, mas porém com muitos critérios, porque devido àquela doença ser contagiosa e podia contaminar muitas pessoas. E Naamã carregava esse porém na vida dele. Ele era um grande homem, ele era um homem extremamente respeitado, ele era um homem de autoridade, mas tinha esse porém. Segundo estudiosos, dizem que a família de Naamã já havia construído para ele um quarto fora da sua casa, onde ele vivia de forma isolada. Ou seja, na sociedade era um grande homem. Dentro da sua casa era um homem solitário, era um homem triste, era um homem para baixo. E Naamã, meu querido, trazendo para os dias de hoje, Naamã representa aquele certo tipo de homem que lá fora ele é grande. Aquela mulher que lá fora, literalmente falando, ela é grande. Mas dentro de si carrega uma marca. Dentro do seu coração carrega uma grande tristeza. Então Naamã representa certo tipo de pessoa que diante das pessoas, diante da sociedade, é uma grande pessoa, respeitada, carrega talvez um anel de formatura no dedo, tem vários diplomas, é uma pessoa formada em bacharel disso, bacharel daquilo, é uma pessoa que tem muitas coisas, muito bem sucedido, mas tem esse porém. E esse porém é que é o problema. A Bíblia diz que Naamã se sentia um homem triste, mesmo sendo grande, ele se sentia triste.
O que o Espírito Santo de Deus está querendo nos dizer aqui nesse dia? Que tem certo tipo de coisa que, por mais que nós somos inteligentes, capazes, nós não podemos fazer nada. Tem certo tipo de coisas que por mais que nós tenhamos força, somos guerreiros, tem coisa que só Deus pode fazer. Tem coisas que é do homem e tem coisas que é de Deus. O que é de responsabilidades do homem, Deus deixa para o homem. Mas o que é de responsabilidade de Deus, aí quando o homem abre o coração, quando eu digo homem e mulher, quando o homem abre o coração, aí Deus entra e resolve. Porque Jesus diz que para Deus não existe impossível. E Naamã, ele vivia dessa maneira, aquele homem triste, amargurado, solitário, mesmo sendo um grande homem. E talvez a lepra de hoje que está na vida, talvez na sua vida, vamos falar de forma bem clara, vamos falar de forma clara para você entender. Talvez você que está aí agora me assistindo, talvez tenha um porém na sua vida. Talvez você não tenha uma lepra, né? Mas talvez você tenha um problema que só Deus pode resolver. Por mais que você seja inteligente, como eu já disse, forte, corajosa, você não consegue resolver isso que está aí no seu interior ou isso que está aí na sua vida. E é isso que Deus está aqui me usando para falar com você, que se você crer, Ele pode mudar a sua história. Foi isso que aconteceu com Naamã. Eu gostaria que você prestasse muita atenção, depois você possa ler o capítulo todo, você vai entender. Naamã, há muitos anos atrás, ele havia invadido Israel e levado uma menina presa de Israel. E aquela menina conhecia o Deus vivo, o Deus santo. E aquela menina ficava ali na casa de Naamã como escrava, lavando os pés da sua esposa. E a Bíblia diz que uma certa feita aquela menina viu Naamã chorando para sua esposa. Quando Naamã saiu, aquela menina chega até a sua senhora e diz assim: olha, se o meu senhor for lá em Israel, lá tem um homem lá tem um homem de Deus. Esse homem, ele andou, trazendo aqui para o linguajar mais claro para você entender, aquela menina diz assim: olha, aquele homem andou com o profeta Elias. Elias era um santo homem de Deus, ele carrega sobre ele a capa do profeta Elias. E quando ele chega diante do rio Jordão, ele mete aquela capa sobre as águas e o rio se abre. E ela diz assim: se o meu Senhor for lá, o profeta Eliseu vai orar a Deus, ao Deus de Israel, e o meu Senhor vai ser curado. E foi isso que aconteceu. Naamã foi. Apesar que Naamã era um homem muito orgulhoso, mas os seus soldados o convenceram e ele foi mergulhado 7 vezes no Rio Jordão e foi curado. Então, para se chegar a ter Deus, tem que largar o orgulho de lado. Para se chegar a ter Deus é preciso, Jesus falou assim, que nós temos que nos tornar como criança. Para chegar a ter Deus é preciso deixar a soberba de lado. É preciso você esquecer do seu eu. Você que está precisando de Deus, é preciso você deixar de esquecer o seu eu e buscar Ele. Aí vem aquela pergunta: mas como é que se busca a Deus? Existem várias maneiras de buscar a Deus. E uma delas é ir até a casa de Deus. O salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E é isso que Deus está falando com você. Se você me buscar, se você se entregar para mim, é isso que o Espírito Santo de Deus está falando para você. Eu vou arrancar da sua particularidade, eu vou arrancar da sua vida, que talvez ninguém saiba, só você que sabe, esse porém que leva você a se sentir triste, para baixo, amargurado. Talvez o porém é o filho nas drogas, talvez o porém é o desemprego, talvez o porém é uma doença, talvez o porém é alguém que te abandonou, o casamento destruído, talvez é o porém que está na sua vida, é esse. Que Jesus te abençoe, que Jesus possa te guardar, que Deus te abençoe sempre e sempre.